Olá pessoal, sou a professora Milena. Irei ministrar essa videoaula sobre ciclos biogeoquímicos. Essa aula geralmente é direcionada à turma do terceiro ano do ensino médio. A disciplina é Biologia. Então, o que são esses ciclos? Esses ciclos, eles compreendem os processos pelos quais os organismos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. Então, a matéria no ambiente, embora sofra rearranjos, ela se mantém de certa forma constante, pois está sendo constantemente reciclada. Dentre os principais ciclos biogeoquímicos, podemos destacar os ciclos da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono. Ciclo da água. A água ela é um dos elementos essenciais para a vida no planeta, ok? Ela está presente na natureza e em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Em seu ciclo, ela passa de fase líquida, presente em rios e mares, por exemplo, para o estado de vapor por meio da evaporação. Em camadas mais altas da atmosfera, o vapor da água condensa-se e volta à superfície na forma líquida, num processo realizado e denominado chamado precipitação. Entretanto, quando o resfriamento do vapor de água ocorre excessivamente após a condensação, esse se solidifica e volta à Terra na forma de neve ou o famoso granizo. Quando a água ela sai e cai sobre o ambiente terrestre, ela infiltra no solo, indo direto parar nos lençóis freáticos. Os seres vivos ingerem ou absorvem a água do ambiente e utilizam-se em diversas reações que ocorrem em seus organismos, não é? A água pode ser devolvida ao ambiente por meio dos seres vivos em processos de respiração, transpiração e excreção. Ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele pode ser dividido em biológico e geológico. No ciclo biológico, acontece da seguinte maneira: pela fotossíntese, os organismos autotróficos assimilam os compostos carbonatos que transformam em matéria orgânica e transferem aos organismos heterotróficos por meio da cadeia alimentar. Os organismos que realizam a quimiossíntese também utilizam o carbono para a produção de compostos orgânicos. O carbono retorna ao ambiente na forma de dióxido de carbono, pelos seres vivos em processo de respiração e decomposição. O homem contribui com o aumento do carbono na natureza por meio do quê? De ações como desmatamento, queimadas e uso de combustíveis fósseis. O ciclo geológico do carbono, pela difusão, ocorre a troca de carbono entre a hidrosfera e a atmosfera até que se obtenha um equilíbrio entre os dois meios. O carbono presente na atmosfera pode dissolver-se na chuva e produzir uma substância ácida, que atuará na erosão das rochas silicadas, liberando no meio alguns íons. Esses íons são utilizados nos oceanos por organismos para a construção de suas conchas, que após a sua morte acumulam-se em sedimento. Esse material ele pode migrar para regiões de alta pressão e temperaturas, onde os carbonatos serão parcialmente fundidos. A ação de vulcões, por exemplo, liberará o carbono novamente para a atmosfera. Ciclo do oxigênio. A principal forma de produção de oxigênio é pelo processo de fotossíntese, realizado pelos organismos autotróficos, fotossintetizantes, como plantas e algas. Esses organismos, eles assimilam o dióxido de carbono para a produção de matéria orgânica e liberam no ambiente um dos produtos finais do processo, que é o gás oxigênio. O oxigênio liberado na atmosfera ele será utilizado por alguns organismos no processo de respiração celular.
Um dos produtos finais da respiração celular é o dióxido de carbono que será liberado. É importante destacar que esse oxigênio, que é produzido também, participará da formação da camada de ozônio. E temos aí o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio ele está presente nas moléculas de aminoácidos, constituinte das proteínas, sendo assim um elemento essencial para os seres vivos, né? E constitui cerca de 78% da atmosfera. O ciclo do nitrogênio ele pode ser dividido em 3 etapas. A etapa da fixação, vamos observar na imagem, é a primeira ponto, fixação. Vocês podem observar. Nesse processo de fixação, corresponde à retirada do nitrogênio da atmosfera e a sua transformação em amônia, a qual poderá ser assimilada pelos seres vivos. Esse processo aqui ele pode ser realizado pelas cianobactérias em meio aquático, por bactérias que vivem no solo, como as do gênero Azobacter, e por bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em nódulos presentes nas raízes de plantas leguminosas. Pode ocorrer também a fixação atmosférica do nitrogênio por meio de descargas elétricas, só que esse processo ocorre em menor escala. Também temos a segunda etapa, que é a nitrificação também. A amônia produzida anteriormente, bem como liberada pelos processos de excreção de animais, decomposição, é convertida no solo em nitritos e nitratos. Essas substâncias mais facilmente absorvidas e assimiladas pelas plantas. Então, essas substâncias elas são absorvidas pelas plantas, né? Esse processo é realizado por bactérias denominadas nitrificantes, do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. E também temos a desnitrificação. Essa desnitrificação, nessa etapa, as bactérias, elas denominadas desnitrificantes, retiram o nitrogênio de compostos nitrogenados, como o nitrato e o nitrito, e devolvem à atmosfera na forma gasosa. Então, a fixação pode ser realizada pelas cianobactérias em meio aquático, também por bactérias que vivem no solo, como a do gênero Azobacter, e por bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em nódulos presentes nas raízes de plantas leguminosas. Podem ocorrer também a fixação atmosférica do nitrogênio por meio de descargas elétricas. No entanto, esse processo ocorre em menor escala, como eu já havia falado. O interessante é que essa amônia produzida e que é liberada nesses processos de excreção desses animais, da decomposição, ela é convertida no solo. E essas substâncias são facilmente absorvidas pelas plantas. Esse processo ele é realizado por bactérias nitrificantes.